demais. Nós agradecemos a presença de todos. Sintam-se verdadeiramente abraçados. Agradecemos em especial ao nosso querido Alexandre Júnior, por ele estar disponível para realizar um trabalho hoje na nossa instituição. Vamos iniciar com a nossa prece. E, antes de realizar a prece, só lembrar a todos que as nossas palestras estão sendo gravadas. Então, é para que todo mundo fique ciente, né, de que o trabalho está sendo gravado. E eu peço também para que todos lembrem de, ao iniciar, agora já, no momento da prece, todos desativarem os microfones, para que a gente não tenha problema de interferências, tá certo? Então, nós vamos passar a palavra agora para a nossa querida Zezé, para ela fazer a prece de início da gente. Vamos lá. Quero dizer primeiro que é de um prazer imenso rever os nossos amigos, né? Como Claudinha bem falou, sintam-se todos abraçados, envolvidos pelas energias maravilhosas, porque nós somos energia. E que neste momento possamos rogar ao nosso amigo e irmão maior Jesus a sua assistência na noite de hoje. Que o nosso querido e amado irmão que vai fazer uso da palavra, além do seu conhecimento, possa receber as nossas vibrações amigas e que nós possamos ter o melhor entendimento de tudo que vai nos ser repassado na noite de hoje. Paz e luz para todos nós. Que assim seja. Alexandre, a palavra é toda sua, meu irmão. Boa noite a todas e todos. Boa noite, eu vi Tonha aí, minha amiga, um carinho grande pela mãe dela, que eu chamo de tia. Tia Zuleide está aí também presente. E a todas e todos vocês, para mim é um prazer grande estar aqui, não é? Minha amiga Sônia Pedrosa, grande abraço. A gente se vendo virtualmente, né? O tema de hoje tem sido o tema de um estudo, de um instituto que eu faço parte também. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Júnior, eu faço parte do Centro Espírita Bom Samaritano, que fica aqui nos Torrões, né, em Recife. E faço parte também do Ágora Espírita, que é um grupo que se reúne para a gente discutir as questões sociais à luz do Espiritismo, e também do Instituto de Filosofia Espírita José Herculano Pires, né, que fica lá no Ceará, e a gente tem estudado esse livro, que é um título, inclusive, essa palestra de hoje, é um título do livro de Herculano Pires, chamado Educação para a Morte. E eu fiz esse trabalho em alguns lugares, fiz um lugar junto com o Lindenberg, que é de lá do Instituto também, e aí surgiram alguns convites para a gente poder falar um pouco acerca dessa literatura. Então, assim, o que a gente criou é uma trilha, não é um trilho, então a gente não tem obrigação, né? A gente pode concluir ou não, então vocês podem perguntar pelo chat, porque como tem muita gente, eu acho que para falar ia ficar meio complicado, né? Mas pelo chat vocês podem ir perguntando e dentro do que for possível a gente vai respondendo e interagindo. E se for preciso, podem pedir para falar aí se não tiver nenhum problema, se acaso não se opor, a gente também pode construir diálogos. Eu gosto sempre de lembrar que o que a gente traz hoje não é uma verdade absoluta, é fruto das nossas pesquisas, né? Pode ser refutado, pode ser concluído, pode ser completado, né? Não há uma verdade única estabelecida, uma verdade universal. É a verdade que nasce a partir das nossas pesquisas. E aí a gente vai começar. Eu ia fazer slide e tal, e projetar, mas aí eu optei por fazer como fazia antigamente, né, que a gente pegava os livrinhos. Eu sei que Genilson não era dessa época, né, da época que a gente fazia as transparências e botava lá no retroprojetor, mas aí eu preferi não fazer as transparências e a gente lendo trechinhos de livros, e eu vou apresentando os livros para vocês e a gente vai discutindo sobre eles, tá bom? A gente vai começar com esse livro aqui, que é O Problema do Ser, Destino da Dor, Leon Denis. Ele tem uma definição sobre educação que eu achei bem interessante. Ele diz assim:
A educação, sabe-se, é o mais poderoso fator de progresso, pois contém em germe todo o futuro. Mas, para ser completa, deve inspirar-se no estudo da vida sob suas duas formas alternantes, visível e invisível, em sua plenitude, em sua evolução, ascendente para os cimos da natureza e do pensamento. E aí, quando Leon Denis traz isso, através dessa literatura, né, e ele diz assim, ó, a educação, para ser completa, ela precisa contemplar aquilo que nós somos na essência. E essa essência, né, é a essência, segundo ele, daquilo que o Espiritismo nos define. Então, a gente parte logo dessa premissa daquilo que somos. Nós somos seres espirituais, somos seres materiais e somos seres sociais. Leon Denis parte desses seres para a construção disso. Então ele fala, uma educação para ser completa, ela precisa contemplar este homem material, né, o homem invisível e a relação que se estabelece com a partir desses homens. Então, quando ele fala nisso, e ele fala de uma forma muito tranquila, ele contempla, inclusive, e, né, obviamente, aquilo que Kardec fala, né? Na pergunta 685 lá do Livro dos Espíritos, quando Kardec se refere à educação, diz assim, mas a educação que a gente fala aqui não é aquela pelos livros, não é a instrução, mas aquela que muda caracteres, aquela que muda hábitos. Então, a gente parte da premissa, do ponto de vista espírita, que a gente podia falar de vários outros pontos, de vários outros objetivos, que essa educação que ele fala, que tem como fim, né, essa transformação que emana tanto do visível como do invisível, daquilo que nós somos, porque, veja só, essa nossa percepção daquilo que somos, ela ainda é tão inicial, vamos dizer assim, para a gente não dizer outro termo, que nós nos vemos matéria sem termos a certeza de que somos espíritos. A gente ainda se refere a essa questão de espiritualidade assim, não, eu sou uma pessoa boa, eu acho que o meu espírito é muito bom. Como se nós fôssemos proprietários de um espírito e não fôssemos espírito. Então, qual é a primeira função da educação? A primeira função dessa educação, segundo Leon Denis, é nos conscientizar de que somos espíritos. Nós somos seres espirituais que estamos, nesse momento, vivendo uma transitoriedade material. E Kardec se preocupa muito com isso, porque, por exemplo, no capítulo 1º do Livro dos Médiuns, Kardec começa perguntando, há espíritos ou existem espíritos? Né? Para quem já estudou lá o Livro dos Médiuns, que a grande maioria de vocês, lembram que o primeiro capítulo está lá, dependendo da tradução, há espíritos ou existem espíritos. Qual é a relação que Kardec quer estabelecer? Diz assim, esse livro é para quem acredita nos espíritos. Quem não acredita não vai entender muito bem, porque ele nasce, essa compreensão da educação, segundo Leon Denis, segundo o próprio Kardec, deste entendimento de que nós somos seres espirituais vivendo uma transitoriedade material. Entender isso modifica tudo na nossa percepção e no nosso conceito de vida. Por que, Alexandre? Porque vida para nós, veja, vida para nós, do ponto de vista humano, físico, é tudo aquilo que respira. Do ponto de vista, a gente partindo dessa premissa de Leon Denis, da premissa de Kardec com relação à educação, vida é tudo aquilo que transcende o que respira. Percebe que mudou o contexto? Que hoje a gente vai entender vida como aquilo que continua vivo após o desencarne, após a partida. E aí a gente começa, né, com essa percepção e esse entendimento de vida futura, a gente começa a ressignificar várias coisas, inclusive a própria morte, que é uma das coisas que o Herculano Pires questiona nesse livro, que é a nossa relação com a morte, que aí tem toda uma influência, toda, né, da cultura que a gente foi criado, a cultura ocidental, a cultura católica, a cultura da forma dos rituais com relação à morte. E a gente passa a não ter uma intimidade com esse conceito, mesmo a gente entendendo que é a única certeza que a gente tem, não é? Mesmo a gente não querendo, a gente sabe, né, que dependendo daquilo que a gente fizer enquanto espírito, a gente vai galgando, e tem lá a escala espírita, e tem tudo isso, mas a gente já escuta alguns ditados, como aquele que diz assim, olha, essa morte é um descanso, eu prefiro viver
viver cansado, né? Ninguém quer partir, mesmo que a gente entenda que as percepções de espiritualidade, elas existam, de que nós sejamos espíritos, mas essa relação no sentido da educação, ela precisa ser criada para que a gente possa discutir a morte, quebrando tabus e quebrando mitos, não é? Então, por exemplo, quando a gente fala de morte dentro do contexto espírita, e a gente vai definir o que significa essa morte para nós ainda, e se estabelece ainda vários rituais com relação a esse entendimento, que nos assustam, por exemplo. O espírita entende que quando a gente desencarna, nos cemitérios, quando a gente vai lá, vão estar os corpos físicos, porque os espíritos, né, invariavelmente não vão estar presentes ali. Mas muita gente espírita que eu conheço não suporta cemitério. Muita gente espírita que eu conheço não suporta discutir esse tema, né? Tem ainda dificuldades de poder compreendê-lo. Então, a gente vai falar sobre isso. E aí eu trouxe um livro de Herculano. Se vocês não conseguirem ver aí, eu vou dizer o nome e tal, porque ele é bem vermelho. Não sei se dá para vocês verem aí, mas chama-se Pedagogia Espírita, de Herculano Pires. E ele define também a educação. Para a gente não ficar com um conceito só de educação, eu trouxe 2. Ele diz assim, ó, resta-nos afirmar que a educação espírita objetiva, sobretudo, uma forma de educação integral e contínua. Eu vou dar uma paradinha aqui nessa coisa. Eu sempre gosto de dizer isso, embora quem já me ouviu me perdoe, mas quando a gente fala de educação integral, para o Estado brasileiro, a educação integral é aquela que a criança entra na escola às 7 da manhã e sai às 5 da tarde. Isso não é educação integral, não é essa que a Herculano está falando, não é essa que Leão Denis está falando, não é essa que Kardec fala. Educação integral, essa daí é educação de tempo integral, e não educação integral. Percebe que é diferente de tempo integral, porque a criança fica lá o dia inteiro. Né? Mas educação integral é uma educação que contempla o lado afetivo, emocional, psicológico, físico da criança, cognitivo, intelectual, percebe? Então, há toda uma série de preocupações, né, quando a gente chama esse ensino de ensino integral, ou dessa educação, de educação integral. E ele diz também aqui, Herculano Pires, que além de integral, ela é contínua, ou seja, ela não para, ela não vai parar nunca. Nós, seres humanos, precisamos entender que esse processo de educação e de autoeducação que a gente precisa se colocar, ele não vai parar nunca, a gente não vai parar de precisar se educar. Esse processo é um processo que não termina. Por quê, Alexandre? Porque nós somos seres espirituais inacabados. Nós não somos seres acabados. Então, muitas vezes, quando a gente está exigindo um do outro, exigindo muita coisa, querendo que o outro seja aquilo que nós gostaríamos que ele fosse, e a gente exige mesmo, a gente não entende que esse ser é um ser inacabado, é um ser que está em construção. Nós, seres humanos, seres espirituais, né, acoplados a esse corpo físico, nós não somos seres acabados, nós somos seres em construção. Nesse processo de construção, nesse processo de inacabamento daquilo que nos forma, constroem-se as nossas próprias diferenças. Então, dentro desse processo de inacabado daquilo que somos, as diferenças que nos formam, elas nascem aí, desse processo de inacabado. E aí a gente pode dizer assim, Alexandre, mas a gente não foi criado simples e ignorante, não está dizendo lá, né, o Espiritismo diz, nós fomos sim criados simples e ignorantes. Isso não quer dizer que nós sejamos iguais. Por quê? Porque a nossa trajetória é diferente. Nós escolhemos coisas diferentes. Nós fizemos coisas diferentes. Nós sentimos coisas diferentes. Nós pensamos, sabe? Nós irradiamos coisas diferentes. E nós irradiamos aquela frase que todo mundo gosta de dizer, né? Aonde está teu coração, aí estará o teu tesouro. Porque a gente vai irradiar exatamente aquilo que a gente pensa. Onde é que se dá esse processo de educação no sentido espírita? É o processo que tem como objetivo educar este homem inacabado, né, no sentido de, entendendo-se espírito, ele possa interagir com o meio social de uma forma mais educada, no sentido existencial, exatamente. Nesse sentido de construir uma sociedade melhor a partir de mim. Vale salientar, e que às vezes essa discussão ganha caracteres de individualidade, mas, por exemplo, a educação não se dá, não é a gente não, mas a gente tem essa tal reforma íntima. Vamos lá discutir essa tal reforma íntima para a gente entender a educação e entender a morte. É necessário entender a reforma íntima. Essa reforma íntima que a gente fala, que eu não sou muito apegado a esse conceito, eu prefiro, e ainda estou trabalhando, eu ainda acredito que o Espiritismo ele fale mais de um processo de autoeducação do que de reforma íntima, porque ele respeita o interior do ser humano. Ele não cobra mudanças que te violentem. Então, assim, o Espiritismo ele não é violento nem com o outro, nem com você mesmo. Então, nessa proposta de autoeducação, a gente precisa entender,
A proposta é individual, ou seja, tudo aquilo que tu faz vai servir para ti, mas a forma de constituí-la é coletiva. Sabe? Ninguém vai crescer, progredir, evoluir trancado no banheiro. A gente precisa aprender a concordar, a discordar, a gente precisa respeitar o diferente, a gente precisa aprender a conviver com o contraditório. Isso é que faz com que o ser humano cresça, com que nós nos tornemos espíritos melhores. Então, se a gente e é aí que se dá o processo da educação integral, sabe? Essa educação que entende o sentido de materialidade que nós somos, mas entende o sentido de espiritualidade que nos compõe. Então, nós não somos apenas um corpo físico, mas também não somos apenas espírito. O que é que isso quer dizer, Alexandre? Isso quer dizer que nós respondemos a imperativos que são físicos, biológicos, genéticos, morfológicos, mas atendemos também a imperativos que são espirituais. Esses imperativos genéticos, biológicos, e como a gente falou, eles atuam sobre nós. Eles atuam tanto, né, que eles viram música, né? Boi com sede bebe lama, barriga seca não dá sono. Ninguém aprende com fome. Ninguém aprende com sede, ninguém aprende com frio, ninguém aprende doente. Então, há uma necessidade de se entender essa ligação que se dá a partir daquilo que nós somos, e o Espiritismo, o movimento espírita vem trabalhando isso, né, constantemente, que é aquela ideia de que nós somos corpo físico, perispírito e espírito. Eu sei que muita gente fala isso, mas pouca gente entende verdadeiramente como se dá e para que se dá essa relação. Porque essa relação se dá no sentido de produzir educação, no sentido de fazer com que aquilo que nós somos enquanto essência encontre neste corpo físico que nós possuímos hoje toda a possibilidade possível de nos educarmos. Ou seja, nós não nascemos para falirmos, nós nascemos para dar certo. Ah, mas nós somos imperfeitos. Está lá que nós somos imperfeitos, certo? Mas você só leu uma palavra, né? E a gente se apegou a ela, e o movimento espírita também se apegou a ela, que é o imperfeito. A gente não leu a outra palavra que vem depois, que chama-se perfectível. O que quer dizer isso, Alexandre? Isso quer dizer que, mesmo sendo imperfeitos, nós nascemos para a perfeição. O que é transitório na estrutura que forma o homem, o ser humano que nós somos hoje, é a dor, o sofrimento, o ódio, a raiva. O que é real, perene e que veio para ficar é aquilo que emana desse processo educativo e que transforma os seres espirituais que somos em seres espirituais conscientes da sua própria espiritualidade e conscientes da responsabilidade que temos com a sociedade que fazemos parte. Então, a partir do momento que essa educação traz essa perspectiva inclusiva, sabe, de responsabilidade com o outro, porque seria muito bom se eu dissesse assim, não, ó, faz o teu, Marinalva, que eu faço o meu, entendesse? Eu vou crescer e tu fica aí, né? Mas o mundo de regeneração, que a gente tanto fala nele, não se dará enquanto houver fome e frio, enquanto uma pessoa for ignorante do conhecimento do amor, das perspectivas que emanam dele. Essa é a educação espírita. Essa é a integralidade que ele fala. Ele integra no sentido de produzir seres humanos, do ponto de vista físico, que abasteçam-se das suas próprias dificuldades e necessidades, né, que possam comer, que possam beber, que possam vestir, que possam se abrigar do frio, que possam se abrigar do calor, que possam ter uma casa, sabe? E também a questão do espírito, que são pessoas que vão se preocupar com aqueles que não possuem a condição de terem tudo isso que está, por exemplo, constituído, está impresso na Constituição de 88. Né? É direito de todo brasileiro ter moradia, saúde, educação, tudo isso que a gente já ouviu falar. Então, quando eles falam nessa integralidade da educação, né, perpassa exatamente por essa ideia de que educação integral é aquela que contempla as necessidades que, ora, são físicas, mas que entende as necessidades que são espirituais, que contemplam esse entendimento de sociedade que faz com que o homem desenvolva-se no sentido pleno da palavra. Nessa percepção que a gente traz aqui, a partir desses autores que nós citamos, né, Herculano diz, abrangendo ao mesmo tempo todo o complexo da personalidade do educando e todas as faixas etárias em que ela se projeta, sendo o Espiritismo uma doutrina que abrange, em seus 3 aspectos fundamentais, a ciência, a filosofia e a religião, todas as facetas do homem, visando necessariamente a unificação do conhecimento. É evidente que a educação espírita só pode ser integral e contínua, indo de um extremo a outro da existência humana. Ficou claro o conceito de educação, não é, trazido por Kardec, por Denis, por Herculano, e eu ainda vou ler mais uma para não ficar só
com 3, né? Eu trouxe um outro livro para a gente poder ampliar. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum complemento, alguma colaboração? Não? Então, sigamos. Então, eu penso muito nesse conceito de educação que a gente está constituindo aqui, porque é o seguinte: educação para a morte, e a gente depois vai ler um trechinho que eu trouxe do próprio livro, Educação para a Morte, de Herculano, consiste nessas perspectivas que a gente já falou aqui, né, nesse sentido de integralidade, de percepção daquilo que somos, do entendimento, né, de materialidade, de espiritualidade, de sociedade. No livro A Educação Segundo o Espiritismo, de Dora Encontre, que é esse livrinho aqui, ó, acho que dá para vocês lerem aí, né, A Educação Segundo o Espiritismo, da Dora, ela traz um outro conceito, que é parecido, né? Eu vou ler um trechinho para a gente poder trabalhar esse trechinho. Aí, aqui está, Fundamentos da Educação. O que é educação? Educação é toda influência exercida por um espírito sobre outro, no sentido de despertar um processo de evolução. Essa influência leva o educando a promover autonomamente o seu aprendizado moral e intelectual. Outra coisa da educação espírita que a gente precisa trabalhar bastante no nosso querido movimento, que é o sentido de heteronomia e de autonomia. O que significa isso, Alexandre? A heteronomia, sabe, é quando alguém precisa dizer para a gente o que a gente vai fazer. Então, nós não somos independentes, sabe? Alguém ou alguma coisa ou alguma instituição, ela está sempre dizendo o que é que a gente precisa fazer. O sentido de autonomia, que é o sentido que o Espiritismo trabalha a educação, tem outra perspectiva. A perspectiva é da autonomia. O que é isso, Alexandre? É de que nós sejamos nós mesmos, né, capazes de escolhermos os caminhos que vamos seguir. Então, o Espiritismo tem, por fim, princípio, isso, a autonomia do homem, sabe? Isso valida o sentido de livre-arbítrio. Não é porque a gente fala tanto em livre-arbítrio e tal, mas o homem heteronômo, ele não consegue exercer esse sentido de livre-arbítrio com maestria. Por quê? Porque ele não aprendeu a autogerir-se. E essa autogerência, que exige da gente também compreensões da educação, perpassa por vários sentidos. Porque hoje a gente não entende mais inteligência, por exemplo, como uma inteligência. Antigamente, né, lá atrás, na época da escola, tinha o inteligente e a criança era taxada de burra, literalmente, né? Botava o chapeuzinho, sentava na cadeirinha, e a gente entendia que só existia um tipo de inteligência, que era a inteligência intelectual. Ora, essa inteligência ela não é única mais. A gente entende que existe a inteligência espacial, a inteligência intelectual, a inteligência emocional, a inteligência espiritual. Existem várias inteligências que compõem o ser humano. Ele não é mais, sabe, um binômio, ou seja lá, como a gente pudesse dizer, ele só não é mais binário, ou uma coisa ou outra. Ele é composto de várias inteligências, inclusive a inteligência espiritual. Essa educação que transforma você num ser humano dependente de alguma coisa, ou de algo, ou de alguém, num ser humano autônomo, é a educação espírita. Ela tem a proposta de te tornar autônomo, sabe? Ela faz com que você perceba que quando você se educa, no sentido amplo da palavra, nesse sentido integral e contínuo, você será capaz de dar conta da sua própria demanda. Você se torna senhor das suas próprias emoções. Então você amadurece, você cresce, você tem condição de dar conta de você mesmo. E aí isso é bom a gente discutir isso, porque nem sempre a gente consegue passar esse conceito de autonomia nas discussões que a gente constrói acerca de espiritualidade e acerca de espiritismo. Mas a função do espiritismo é gerar seres humanos autônomos, sabe? Pessoas que saibam exatamente o que precisam fazer no espaço social onde eles estão inseridos. Que eles tenham, sabe onde isso é validado? Aquela pergunta lá do Livro dos Espíritos, que eu sempre esqueço, se é 621, 625, que é aquela que diz onde estão as leis de Deus, e diz assim, ó, estão em vossas consciências. Pronto, essa percepção, essa consciência, ela pulsa por um sentido de autonomia, sabe? Porque quando a gente se concilia com esses conhecimentos, a gente passa a vivenciar essa perspectiva que nos faz crescer a partir de uma dinâmica de respeito às leis que regem a natureza. E são as leis que convergem numa pedagogia da autonomia. É exatamente, Ivânia.
né, uma pedagogia da autonomia. Então, o espiritismo, ele é, por excelência, ele está contido nele uma pedagogia de autonomia, que luta contra essa heteronomia, sabe, que busca que o ser humano tenha consciência. E aí, Alexandre, o que isso vai se dar, não é? Isso vai ampliar todas as nossas percepções com relação às nossas discussões construídas até os dias de hoje, com relação àquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia. Ser autônomo para poder... Não vai ter ninguém que diga que tu precisa amar, sabe? Tu descobriu que precisa amar. Isso muda vários conceitos. Por exemplo, eu vou para o centro espírita porque eu quero ter paz. Eu vou para o centro espírita porque eu quero ter felicidade. O centro espírita eu quero ter. Esse conceito de autonomia, ele constrói uma outra percepção de que você é a própria paz. E a gente vai para o centro espírita para se transformar nessa paz. Basta saber se você está disposto a pagar o preço que isso requer. A mudança, né, nesse processo de autoeducação, a transformação da intimidade, a busca por uma percepção que contemple esse entendimento de leis naturais. E aí diz Dora, essa influência leva o educando a promover autonomamente o seu aprendizado moral e intelectual. Trata-se de um processo sem qualquer forma de coação, pois o educador apela para a vontade do educando e conquista-lhe a adesão voluntária por uma ação de aperfeiçoamento. Educar é, pois, elevar, estimular a busca da perfeição, despertar a consciência, facilitar o progresso integral do ser. E aí, nesse sentido aqui que ela fala, né, que a gente já que a gente falou de autonomia, a gente pode dizer assim, né, do que a Dora fala, que esse processo de educação, no ponto de vista espírita, é um processo de fazer eclodir potencialidades, sabe, da gente entender que essas potencialidades estão incutidas em nós, e que elas vão ser colocadas para fora a partir do momento que a gente cria autonomia, sabe, que a gente passa a ser responsável por nós mesmos. Esse princípio de percepção da educação, de percepção da intelectualidade, de construção de saberes, que se dá a partir da troca, ele não é feito sozinho. Não há possibilidade pedagógica, não há instrumento metodológico, sabe? Não há processo metodológico que se dê de você para você mesmo, sozinho. Né? A gente precisa da troca para construir. Eu preciso entender o que o outro pensa, como o outro vê, sabe? É como vamos agora contextualizar, como se nós fôssemos todos para um museu e, de repente, fosse colocado para nós uma peça abstrata. E aí nós ficássemos enfileirados e depois cada um fosse escrever uma redação sobre o que viu naquela peça. Cada um vai ver uma coisa diferente, ninguém vai ver, muito dificilmente você verá a mesma coisa naquela peça, porque somos, né, compostos de conceitos e de entendimentos diferentes. A pedagogia espírita, esse entendimento da educação, ele entende essa diferença, ele sabe que nós não somos iguais, e parte dessa perspectiva, e veja como ainda é diferente, como é difícil para nós ainda vivermos essa metodologia dentro do centro espírita, porque a gente sabe que é diferente, né, sabe que não pensa igual, sabe que não é igual, né, sabe que tem desejos, vontades, né, tempos diferentes, mas as coisas são aplicadas para nós dentro do processo da construção do saber espírita de forma igual, como é na escola, sem obedecer aquilo que nos torna diferentes. Essa percepção, a espírita, ela pelo menos nos chama atenção para essa possibilidade de sermos diferentes. Né? E veja só, a gente está falando num tempo da necessidade de respeitar o diferente. O espiritismo, ele nos convida a amar o diferente, e não a respeitar o diferente. Esse processo é um processo que não se dá do dia para a noite. Né? E aí eu queria até fazer abrir um parênteses, se vocês me permitirem, para a gente discutir, por exemplo, essa questão de pressa para o processo evolutivo, para que o progresso se dê. A Terra existe há 4,5 bilhões de anos, aproximadamente. Né? Aquele sinalzinho de aproximadamente. Existe vida nela há cerca de 4,5 milhões de anos. Por que a transição é urgente? Embasada em quê? Em conhecimento teórico, o progresso humano é urgente. O progresso humano é urgente se a gente entender que a Terra, né, que nós não vamos progredir nesse sentido da educação, por uma hecatombe geológica, ou seja, a Terra vai mudar o ser humano. Essa proposta aí não existe. Isso é sonho, não é nem utopia, porque utopia é um sonho. Isso é irreal, é surreal, isso não existe.
A Terra vai mudar a partir de um processo de educação dos homens que a compõem. Então, quando nós, seres humanos, entendermos que a Terra precisa mudar a partir de ações que serão construídas coletivamente por nós, através de um processo de educação, a gente vai entender um monte de coisa, inclusive a própria morte. Então, eu peguei de um livrinho de Leon Denis, está dando para vocês verem aí, O Porquê da Vida, de Leon Denis. Peguei um trechinho aqui do que ele fala, e ele diz assim: o homem ignorante dos seus destinos é semelhante ao viajante que percorre maquinalmente a sua rota, sem conhecer o ponto de partida nem o ponto de chegada. E aí, já que a gente falou de educação, sabe, já que a gente falou, eu falei lá do que Kardec coloca no capítulo 1º do Livro dos Médiuns, que é essa questão do existencial mesmo, da questão de nós existirmos enquanto espíritos, que isso é importante que se diga, né? A questão existencial, exatamente. E ele, quando questiona, espíritos, existem espíritos, aí funda-se, a partir daí, um princípio que a gente precisa levar em consideração o tempo inteiro, que é a imortalidade da alma. A imortalidade da alma, ela quebra as algemas do materialismo. O que a gente precisa discutir a fundo hoje, sabe, de forma até a título de construção de pesquisa, é a influência do materialismo na construção do pensamento espírita. Alexandre, parece uma loucura. Não, não é uma loucura. Porque se nós construímos relações dentro dos centros espíritas que emanam do que a gente pensa do corpo um do outro, isso é material, não é espiritual. E aí ele está dizendo assim, quando a gente entende a vida futura, quando a gente entende a imortalidade da alma, a gente começa a entender de onde estamos e para onde vamos. Esse processo de filosofar dentro do espiritismo, ele não pode se perder. Então a gente precisa filosofar, não criar pragmatismo, né? Fulano morreu, porque assim, a gente acaba às vezes usando os próprios princípios da doutrina espírita para justificar as dores humanas, ou seja, a reencarnação não, fulano e a causa e efeito. Não, fulano está passando por isso, alguma coisa ele fez. Então deixa ele lá e não faz nada, né, por ele. Então a reencarnação não é um objeto que a gente usa para justificar as dores e os traumas humanos. Dentro dessa proposta, ele diz assim, quando a gente discute essa construção do princípio do materialismo na relação que se estabelece dentro das instituições espíritas, a gente mergulha novamente para a discussão do espiritismo. E aí a gente precisa discutir o que é vida futura na perspectiva espírita, o que é imortalidade da alma na perspectiva espírita, o que é reencarnação na perspectiva espírita, como se dá esse processo de construção das relações que se dão entre os espíritos encarnados e desencarnados, sabe? Demitizar, o que demitiza, o que rompe, sabe? O que faz a gente romper com o mito é o conhecimento. Então não há outra abordagem que a gente dê à perspectiva da morte que não seja o conhecimento. Então, se nós não estivermos prontos para discutir a que Kardec se refere quando ele fala de imortalidade da alma, a que se refere Leon Denis quando ele fala, por exemplo, né, no invisível da relação que se dá entre os espíritos. Para que serve essa mediunidade, né, como a gente está utilizando ela numa perspectiva construtiva, sabe, que traga para nós o conhecimento a ponto de nós não subjugarmos os conhecimentos que nos foram colocados e entender a nossa relação nisso tudo. Porque a morte para o espírita, e a gente precisa definir esse conceito de morte, é um fenômeno biológico. A morte é um fenômeno biológico. Desencarnar é ter acesso à verdadeira vida, que é a vida dos espíritos. É essa perspectiva de espiritualidade. Então, quando a gente diz isso, né, parece um clichê, e é um clichê, porque a gente sempre diz isso, e do ponto de vista teórico, a gente até entendeu, a gente só não conseguiu construir ainda perspectivas de relação entre nós, espíritas, que perpassem, que não que perpassem, mas que tem uma sua gênese nesse entendimento de espiritualidade, sabe? De que você é uma espiritualidade. E espiritualidade não são apenas aqueles que se comunicam com você. Quando aquela espiritualidade se comunica com você, são espiritualidades que se comunicam. Você, enquanto espiritualidade, se comunica com uma. Só que nós estamos em estágios diferentes, em momentos diferentes, em transições diferentes, em pedaços de nossa vida diferentes, em contextos constituídos diferentes. Então, essa relação ela é pouco discutida, às vezes, dentro do centro, porque
nós escolhemos caminhos, né? O movimento espírita fez caminho. E a gente precisa redirecioná-los e aproveitar até esse momento de pandemia para a gente fazer reflexões sobre aquilo que a gente está oferecendo é suficiente para a gente entender o espiritismo como ele deve ser compreendido. Sabe, o que a gente está oferecendo hoje é suficiente para a gente poder ter uma conversa real, franca, sobre o que é espiritismo de verdade? O trabalho que a gente oferta nas nossas casas, eles obedecem a essa perspectiva de troca, sabe? De troca entre nós e a espiritualidade, mediunidade de parceria, construção, né, de conceitos que emanam da relação entre nós e os espíritos, sem prosélito, né, sem a criação do médium mó, né, ou do médium oficial, onde todas as informações da casa perpassam daquela pessoa e tal. E a gente corre um risco muito sério. É melhor pequenas informações de 10 pessoas do que um grande livro de um só, sabe? E Kardec dizia isso, ele dizia assim, ó, é melhor refutar 10 verdades do que admitir uma única mentira. Então, esse conceito de morte, que perpassa de toda essa relação com o mundo dos espíritos, que faz com que nós nos vejamos, ou pudéssemos nos ver seres espirituais, apesar do que aquilo que nos reflete no espelho é material, mas a essência que habita, a ânima que nos faz funcionar, aquilo que carrega nossos pendores, que constroem as nossas perspectivas, que dá a possibilidade de fazer com que nós sejamos espíritos nesse processo construtivo, emana exatamente do ser espiritual que nós somos. Então, como é que a gente vai discutir isso? Que forma pedagógica, metodológica a gente vai levar para a gente poder discutir isso? Sabe, fazer com que as pessoas, quando cheguem no centro espírita, elas entendam, por exemplo, que quando elas querem cuidar do corpo dentro do centro espírita, elas estão cuidando do efeito, não da causa, sabe? Quando a gente vai cuidar do espírito, a gente está cuidando da causa, não do efeito. Que há uma relação que se estabelece a partir disso. Então, quando ele diz isso, eu acho que fica bem claro, né? E mesmo sem saber qual o motivo da sua viagem, do que resulta, sem dúvida, o estar sempre disposto a parar diante do menor obstáculo e a perder o tempo sem cuidar do alvo que deve atingir. Se a vida está circunscrita entre o berço e a tumba, se as perspectivas da imortalidade não vêm esclarecer a nossa existência, o homem não tem outra lei que não seja dos seus instintos, dos seus apetites e dos seus gozos. Pouco importa que ame o bem, a equidade, se nada mais faz que aparecer e desaparecer neste mundo, se leva consigo para o ouvido as suas esperanças e afeições, ele sofrerá tanto, quanto mais puras e elevadas forem suas aspirações. Amando a justiça como soldado do direito, acreditar-se-á condenado a jamais ver a sua realização. Apaixonado pelo progresso, sensível aos males dos seus semelhantes, imagina que se extinguirá antes de ver triunfar seus princípios. E aí eu acho tão interessante, porque Kardec, Denis, Herculano, vejam que eles falam o tempo inteiro, sabe? Que não é fácil, né? A gente instituir esse conceito dessa relação. Mas eles falam o tempo inteiro na forma que a gente interage com o social, ou seja, como é que a gente trata essa questão espiritual, não a partir dos trabalhos que a gente oferece dentro das casas apenas, mas como indivíduo. Como a gente estabelece essa relação como indivíduo? Sabe? Como a gente estabelece essa relação daquilo que nós somos, não é, com aquilo que o outro é? Sabe? Como é que a gente negocia com o outro para que ele não deixe de ser o que ele é, para que a gente o ame? Tipo, eu amo muito a minha mulher, mas se ela falasse menos, eu amava mais ainda. Não. Eu amo o meu marido, mas se ele fosse menos gordinho, eu amava mais ainda. Né? Eu amo fulano, mas se ele fosse do Santa Cruz, eu amava mais ainda. Né? Eu amo o Beltrano, se ele fosse espírita, aí é que eu ia amar mesmo. Percebe? A gente não consegue fazer a leitura de espírito para espírito, a gente ainda faz de corpo para corpo. E a gente atende a essas prerrogativas do corpo. E é importante que nós discutamos isso, porque a discussão do corpo é uma discussão extremamente atual. Sabe, a gente discutir corpo e por exemplo, hierarquização, a hierarquização que esses corpos impõem no processo social é bem importante e é bem atual. Eu vou pegar um livro aqui que caiu, que é um livro de Arthur Conan Doyle, que eu vou ler ele daqui a pouco. Mas ainda quero ler um trechinho de Leon Denis, desse livro O Porquê da Vida, quando ele diz assim: se tudo acaba com a morte, o ser não tem nenhum motivo para constranger-se, para comprimir seus instintos e seus gostos.
Fora das leis sociais, nada pode detê-lo. O bem e o mal, o justo e o injusto, se confundem igualmente, se esvaia no nada, e o suicídio será sempre um meio de escapar dos rigores das leis humanas. E aí, se a gente não tiver esse conceito bem instituído de corpo e espírito e de relação espiritual que se dá a partir do entendimento dessa educação, que é integral e contínua, como todos os outros pensadores falaram aqui, que já foram trazidos, não é? A gente evidencia o conceito de materialidade. E eu defendo uma ideia, me perdoe assim, mas eu defendo que o movimento espírita, em vários momentos, ele é materialista na sua relação um com o outro. Porque a relação se dá a partir dos conceitos que a gente institui dos corpos, como a gente vê o outro. A relação de espiritualidade para espiritualidade, ela ainda não é contemplada, né? Porque a gente não tem essa capacidade, muitas vezes, e porque a gente não conhece, às vezes, como isso se dá. Então, em vários momentos, quando a gente institui a relação a partir de um conceito de materialidade, nos falta a percepção da espiritualidade que somos para poder entender a espiritualidade que o outro é. Então, é importante que a gente discuta isso amplamente nas nossas casas, até a título de formação, porque a gente, quando vai fazer, por exemplo, um trabalho sobre mediunidade, sobre paz, a gente estuda fluido, a gente estuda perispírito, a gente estuda energia, a gente estuda esse conceito de espiritualidade, mas eu acredito que a gente precisa aprofundar esse entendimento da natureza que somos, sabe? A natureza, aquilo que nos forma, o que é que nós somos? Espirituais, materiais e sociais. Essa discussão, ela ampliaria em muito e nos daria perspectivas diferentes com relação à nossa forma, por exemplo, de enxergar a morte. Porque se eu enxergo a morte enquanto um ser espiritualizado, um ser espiritual, eu tenho essa perspectiva de que o mundo não acaba. Eu tenho essa perspectiva de que o verdadeiro mundo é lá. Eu tenho essa perspectiva de que eu posso dar continuidade ao processo que eu comecei aqui quando eu estiver lá. Né? De que o mundo não para, que não existe aquele céu de harpinha, né? A gente está lá tocando harpa, o tempo passando, e você ter um filho aqui viciado em droga e está tocando harpa, lá no mundo espiritual, despreocupado, como se você não tivesse nenhum vínculo com ele, como se a morte fosse romper todos os vínculos de dia para a noite, quando a gente sabe que isso também não é um fato. Então, eu acredito ser importante. E, para isso, eu trouxe um livrinho fininho de Arthur Conan Doyle. Eu não estou achando onde eu marquei. Quando ele caiu no chão, a marcação caiu. Vocês vão me desculpar, daqui a pouco eu procuro, para não perder o fio da meada. Aí eu trouxe esse livrinho aqui chamado Livro dos Médiuns, que vocês todos devem ter. E fui buscar lá em Kardec de novo, né? Para a gente estar contextualizando o que a gente está discutindo em cima dos clássicos, né? Kardec, Leon Denis e tal. Para não ficar um pensamento particular, né? Para a gente não partir de uma ideia nossa, e sim de uma ideia da própria doutrina. Ele diz assim, lá no capítulo 31, Dissertações Espíritas, tem um texto de Rousseau, que ele começa dizendo assim: penso que o Espiritismo é um estudo inteiramente filosófico das causas ocultas, dos movimentos interiores da alma, pouco ou nada esclarecidos até hoje. Explica mais ainda do que desvenda novos horizontes, a reencarnação e as provas que suportais, antes de chegar ao alvo supremo, não são mais apenas revelações, mas confirmações plenas da verdade. Sou tocado pelas verdades que por esse meio são trazidas à luz. Digo meio com intenção, pois, a meu ver, o Espiritismo é uma alavanca que derruba as barreiras da incompreensão. Aí, quando eu li isso aqui, e achei bem interessante, né? Quando Kardec diz isso aqui, que ele vence as barreiras da incompreensão, e ele fala abertamente disso, eu queria falar nesse ponto da relação que a gente tem, por exemplo, nas reuniões mediúnicas. E vou dar um exemplo, que é: os espíritos vêm trazer informação para nós de como é o mundo dos espíritos, para que nós, entendendo como esse mundo se dá,
não façamos as mesmas coisas que os espíritos que faliram em suas buscas de aperfeiçoamento interior e de autoeducação, para que nós não repetíssemos os mesmos erros. Quando a gente institui um trabalho, a gente acaba esquecendo que aquilo é para a gente e está sempre levando para o outro. Né? Então, a gente leva para aquele que procura a casa para consulta, a gente está dentro da sala mediúnica, chega um irmãozinho e traz a comunicação, aquilo é a cara de Genilson. Só que ele não veio hoje. Mas não é a minha cara, não é a cara de Marinalva, não é a cara de João, não é a cara de Lemberg, não é a cara, né, de Jailson. É só a cara de alguém. Nunca serve para a gente. Então, o primeiro passo, na minha concepção, é ressignificar essa relação com os espíritos. É importante e é urgente que a gente ressignifique. Sabe? Que a gente não mecanize o processo. Que a gente entenda que a humanidade naquela relação, a minha humanidade dialoga com uma humanidade sem corpo naquele momento. Porque os espíritos nada mais são do que as almas daqueles que passaram por aqui. E a gente precisa humanizar esse discurso e humanizar essa discussão. Entender que aquele ser que está ali, sabe, não é meio paradoxal você achar que tem gente que faz parte de mediúnico e não acredita nos espíritos? Mas tem. Tem gente que faz parte do trabalho mediúnico, mas não acredita nos espíritos. Então, é difícil você entender que há uma relação de pessoas, é meio patológico, né? Procurar psiquiatra, psicólogo. Eu não estou brincando, porque se você vai para a sala mediúnica, quando você diz que o objetivo daquele trabalho é enaltecer a verdadeira vida e fazer com que você entenda por que a gente não deve temer a morte, né? Porque as relações se dão e os caras chegam lá dizendo assim, eu não morri não, eu estou aqui. Eu estou aqui para te dizer que eu fiz isso e não deu certo. Ou para dizer, o momento mais, um dia, numa reunião mediúnica, uma entidade disse uma frase que eu nunca esqueci. Ela disse assim, os momentos que eu mais lucrei na minha última vida foram aqueles que eu consegui ficar calado. Eu consegui ficar em silêncio. Eu saí refletindo naquilo, sabe? E sai, pronto. Esse é um dos objetivos do trabalho. Fazer com que a gente reflita, a partir daquela vivência, sobre aquilo que serve para nós naquela perspectiva que naquele momento, na cabeça da gente, só servia para o outro. Ou só serve para a pessoa da ficha, ou só serve para a pessoa em atendimento, ou só serve, sabe? Mas nunca serve para a gente. E a gente fica perdendo horas e horas de lições maravilhosas que servem para nós. E que tem como objetivo ratificar a vida. O contato mediúnico, ele tem para nós, espíritos encarnados, o objetivo de ratificar a vida. De dizer para nós, olha, nós não morremos literalmente. A morte é um fenômeno biológico. Nós continuamos, a nossa anima, a nossa consciência, ela não morre. Ela continua. Então, se tu acredita na vida futura, se tu acredita na imortalidade da alma, se tu acredita que esse espírito se comunica, se tu acredita na reencarnação, e mesmo assim, a gente ainda tem dificuldade de discutir aquilo que te faz crescer do ponto de vista das tuas próprias humanidades, tem algo precisando ser feito, né? Porque alguma coisa a gente não entendeu direito. Então, a relação se estabelece entre nós e os espíritos a partir do momento que a gente entenda, sabe, que esse processo natural do desligamento do corpo obedece a um processo de vida e não a um processo de morte. Quando a gente vai buscar esse conceito naquilo que eu disse lá atrás, porque até um dia desses, ou no entendimento biológico da vida, vida é tudo aquilo que respira. A partir das perspectivas discutidas no dia de hoje, a partir de Kardec, de Leon Denis, de Herculano Pires, sabe? Vida é tudo aquilo que transcende o que respira. Então, a vida nossa é aquela que nos liberta desse corpo, que é limitador, mas que dá dentro do que é possível, ele favorece o nosso intercâmbio social nessa proposta de construção de um mundo melhor. E esse mundo melhor não é o meu mundo melhor, é um mundo melhor para todo mundo. Porque se esse mundo melhor for um mundo melhor para mim, e não for um mundo melhor para o outro, ele ainda não é um mundo melhor. Ele só vai ser um mundo melhor quando ele for um mundo melhor para todo mundo. Quando todas as pessoas tenham a condição e a possibilidade, sabe, de... Não, eu acho que todo mundo tem que comer, não é? Eu quero comer 3 vezes por dia, certo? Mas tem aquele que não come nenhuma. Então, comer 3 vezes por dia não é um luxo, cara. Né? Se você está achando que é um luxo, tem algo errado. Não é luxo, é necessidade básica. Não é? E ele diz assim, Kardec diz assim, quer dizer, Rousseau, né? A preocupação com as questões morais está sendo despertada por toda parte.
discute-se a política que desperta o interesse geral, discutem-se os interesses particulares, despertam paixões, o ataque ou a defesa de personalidades, os sistemas conquistam partidários e detratores, mas as verdades morais, que são o alimento da alma, o pão da vida, permanecem na poeira, acumulada pelos séculos. Todas as formas de aperfeiçoamento parecem úteis aos olhos do povo, menos as da alma. Sua educação, sua elevação, parecem quimeras, que servem apenas para ocupar os lazeres dos padres, dos poetas, das mulheres, seja como simples moda ou a título de ensinamento. Se o espiritismo ressuscita o espiritualismo, dará à sociedade o impulso que despertará em uns a dignidade interior, em outros a resignação e em todos a necessidade de elevar-se para o ser supremo, olvidado e desconhecido pelas suas ingratas criaturas. E aí, quando ele diz isso, eu acho esse texto fabuloso. Antes desse texto, tem um texto de Chateaubriand, que eu também recomendo, né, no mesmo capítulo, no capítulo 31 do Livro dos Médiuns. E a gente vê esse conteúdo de Rousseau, não é, sendo trazido de uma forma tão bela. Ele assim, ó, as discussões que tem como objetivo fazer com que o homem trate das percepções da alma, e aqui ele fala da questão da política, né, que a gente já consegue discutir, e aqui fique claro que a política que ele se refere aqui não é a política partidária, mas a política social, não é? A política que não tem como o homem fazer crescer sem política pública, e é nisso que ele se refere. A isso a gente até já consegue discutir. A partidária já consegue nos separar, mas aquilo que te fornece condição de melhoria da dignidade humana, a gente ainda não consegue discutir. Então, aquele homem que já discute isso, né, a sua intimidade, que discute a intimidade humana, este ser humano, ele consegue entender a morte com toda essa estrutura que nós falamos aqui durante todo o tempo, com uma percepção de educação, com um entendimento de que essa educação perpassa por um entendimento que é contínuo, que não vai parar, com um entendimento de que nós somos seres espirituais inacabados, que estamos vivendo uma transitoriedade material, que a morte é um fenômeno biológico e que vida é tudo aquilo que transcende aquilo que respira. Bem, eu acho que é o tempo que eu tenho, né? No Cláudio já apareceu por aí, tipo, te liga que está acabando. Não é? O relógio não é espírita. Eu tenho 5 minutos, acho que se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou discordar, ou colaborar e tal, e se Cláudio achar por bem permitir, a gente está à disposição. Quero dizer que para mim foi muito bacana estar aqui. Rapaz, eu queria achar o que eu queria ler desse livro, porque é muito lindo. Eu marquei e, sinceramente, não estou achando. É um livrinho velho. Está marcado e eu não estou encontrando. Seria bacana, mas... Bem, Cláudia, enquanto tu fala aí, eu vou procurando. Se eu achar, eu te digo. Achei. Posso ler? É bem rapidinho. Isso está no livro... Nesse livro aqui, ó. É um livro de Arthur Conan Doyle. Quem não souber quem foi Arthur Conan Doyle... Arthur é o autor de Sherlock Holmes. Ele foi espírita, né? Sir Arthur Conan Doyle. Ele tem um livro chamado História do Espiritismo e tem esse livro aqui, que é a Nova Revelação. Ele pega esse texto de um psicólogo norte-americano chamado Gerald Massey. Ele narra, Gerald Massey, através de Arthur Conan Doyle, narra como foi para ele conhecer a doutrina espírita, e eu queria compartilhar isso com vocês. Ele diz assim: o espiritismo foi para mim do mesmo modo que para muitos outros, como que uma elevação do meu horizonte mental e a entrada do céu. Foi como que a fé a se formar dos fatos. Tanto assim que a vida, sem ele, eu só a posso comparar a uma travessia feita a bordo de um navio com as escotilhas fechadas, por um prisioneiro que vivesse todo o tempo alumiado pela luz de uma vela,
e a quem, de súbito, numa esplêndida noite estrelada, permitissem subir pela primeira vez ao tombadilho para contemplar o prodigioso mecanismo do firmamento flamejando a glória de Deus. Isso ele diz que conhecer o Espiritismo para ele foi isso. É como se ele tivesse, sabe, lá no porão de um navio e que, de repente, eu queria fazer esse paralelo com o desencarne para aqueles que acreditam na imortalidade da alma. Sabe, a gente no corpo está mergulhadinho e, de repente, a gente vai ver o céu estrelado. Paz aí a todo mundo, gratidão pelo convite. Uma boa noite a todas e todos. Oi, Alexandre. Nós aqui agradecemos por você trazer um tema tão importante nas nossas vidas, não só na concepção de educar-se para a morte, mas educar-se para a própria vida. Vida enquanto vida física, né, nós falamos. Então, fica aqui a nossa gratidão. O IESP agradece realmente. Agradecemos mais uma vez a participação de todos os trabalhadores, aqueles que chegam na condição de visitantes, os frequentadores. Bom, enfim, gratidão a todos. E nós vamos pedir para que alguém quer fazer alguma pergunta, né? Ele abriu esse tempinho final para que se alguém quisesse fazer alguma colocação ou alguma pergunta. Então, o momento é esse. Alguém se pronuncia antes da gente encerrar? Zezé, ativou aí o microfone, vai perguntar? Não, minha flor, não, tá tudo. A gratidão é tamanha. Leve lá para sua instituição o nosso abraço, viu, Alexandre? Obrigado, Zezé. Prazer revê-la. Oh, imenso amigo. Então vamos encerrar, não é? Vamos pedir para que o nosso irmão Francisco Carlos, faça a nossa prece de encerramento. Estás aí, Chico? Ok, estão me ouvindo? Eu estou. Pronto. Vamos lá, minha gente. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai Celestial. Rogar ao nosso irmão Jesus que possa nos auxiliar nesse momento, essa crise que nós estamos vivendo. E, acima de tudo, agradecer a Deus. Obrigado, querido Pai Celestial, por esse banquete de conhecimento, de informações. Rogamos a Ti, Pai, que possa estender sobre todos nós a Tua luz, a Tua paz. Nos fortalece nessa caminhada para que nós possamos levar a luz da doutrina espírita aos irmãos que estão ao nosso alcance. Em Teu nome, assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Até a próxima.